Estão assistindo aqui o Bom para Todos, ao vivo pela TVT de São Paulo. Vamos receber agora Eduardo Brasileiro, sociólogo, educador social, membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Satisfação imensa te receber aqui, Eduardo, querido. Eu queria começar te saudando, dando boa tarde para você, e queria que você falasse um pouquinho dessa sigla, dessa articulação e que você participa aí, que tem um nome muito bonito, poético, eu diria, que é a Economia de Francisco. Tudo bom? Tudo bem, Conde, um prazer estar com você. Você que eu te acompanho já de um longo tempo nas redes, aos companheiros, aos colegas, amigos aí do Bom para Todos, uma saudação especial. Economia de Francisco e Clara, né? O que é isso? O Papa Francisco, lá no ano de 2019, fez um convite para jovens do mundo inteiro a se somar com ele na construção de um pacto econômico. E foi aí que nós, no Brasil, tivemos a presença muito bonita de inscrição de jovens de movimentos sociais, de periferias, e fomos nós nos somarmos a esse projeto. E aí é isso que aconteceu no mês passado, no dia 22 a 24 de setembro, na cidade de Assis, lá na Itália, o primeiro encontro do Papa conosco, de maneira presencial, já que desde 2019 ele tem se encontrado conosco virtualmente, aí por conta da pandemia foi impossível nos encontrarmos, e temos feito alguns debates sobre isso. O que é esse negócio de economia de Francisco e Clara, Conde e os amigos, né? O Papa Francisco falou, olha, vamos nos inspirar num pacto econômico olhando há 800 anos atrás, na vida de São Francisco e Santa Clara, um grupo de jovens que há 800 anos atrás, numa época que ainda o capitalismo nem se formava, mas você tinha uma economia de acumulação e expropriação da vida das pessoas muito forte, e aí foi trazido esse chamado do Papa falando, olha, São Francisco, Santa Clara, eles romperam na sua época. Como nós somos capazes de romper e construir um outro sistema de vida, né? Então, as fotos que vocês estão vendo aí foi do encontro que aconteceu, Conde, e justamente reunindo, inclusive as duas jovens brasileiras que nos representaram lá no palco ao lado do Papa foram jovens indígenas, né, de Manaus e na Bahia, e tivemos um processo de articulação bem grande com a Igreja Católica, né, lá nesse espaço, e aí também, inclusive, jovens que não são católicos também participando, para juntamente discutirmos como a gente começa a discutir isso de um pacto econômico novo. Foi aí onde a gente começou a tirar algumas linhas. A gente apresentou esse documento aqui, Economia de Francisco e Clara, Bem Viver dos Povos, né, anunciando as violências financeiras. O que é esse papo de violências financeiras? Mostrar que o capitalismo agride, violenta-nos, né? Estou vendo que a publicação está em espanhol, né? Eu ia te perguntar, primeiro eu não resisto, te perguntar o seguinte, você teve do ladinho ali do Papa Francisco, conseguiu dar um abraço nele, Eduardo? Não, quem deu dos brasileiros foram essas jovens que estão aí na foto, as duas jovens brasileiras indígenas aí que estão com a gente. Mas nós estivemos muito perto, assim, perto de 5 metros de distância. É que eles pediram para a gente não pular no Papa, mas foi a ocasião que inclusive estava conosco o Suplicy, que até entregou para ele um livro, né, da renda básica de cidadania. Da renda básica. Não poderia faltar. Não poderia. E aí ele falou justamente sobre, o Papa brincou, né? Vocês brasileiros só me dão coisa para ler, vocês não me trazem cachaça, né? Brincando. Como ele tem gostado de brincar. Olha que se um dia eu tiver a chance de ver o Papa, eu vou levar uma cachaça para ele. Eu adoro dar cachaça de presente. Ô Eduardo, fala um pouco então para a gente, quer dizer, essa publicação que você mostrou, vou pedir até para você mostrar de novo. Primeiro, por que ela está em espanhol, se tem em português e quais são, né, o que ela contém? São frutos desse debate, desse encontro com o Papa, efetivamente? Ótimo. Nós preparamos esse documento para levar as discussões brasileiras para lá. E fizemos em espanhol e inglês, que seria o idioma mais aceitado por todos os países que estavam lá. Havia mais de 50 nacionalidades. Ou seja, o inglês e o espanhol foi o jeito que a gente achou de chegar mais perto da maior parte dos países. Por que levamos esse material? Para falar que o Brasil já produz
economias voltadas para a vida. Essa economia de Francisco e Clara, ela já existe, né, Conde? Ela existe por quê? Economia solidária, orçamento participativo, agroecologia a partir dos agroecossistemas, orçamento do Estado voltado para as periferias com investimento em políticas públicas, tudo isso já é uma chave que vira dessa economia de Francisco e Clara, ou seja, a priorização da vida e a partir dos mais pobres. Agora, a gente está voltando de lá e esse mesmo documento a gente vai acrescentar, além das nossas propostas, a discussão do Papa Francisco e o compromisso que a gente tira de popularizar a economia de Francisco e Clara no Brasil. Então, na próxima semana mesmo, a gente vai ter esse documento e a gente coloca à disposição da Rede TV, TVT, né, e de todos os companheiros, colegas aí da imprensa, para que chegue para as pessoas esse material. Claro que a gente tem nossas redes sociais, Economia de Francisco e Clara, onde a gente tem também chamado pessoas no Brasil inteiro, para em cada estado, cidade, a nos reunirmos e popularizarmos essa discussão a partir das comunidades. O primeiro lugar cativo que nós temos é a própria Igreja Católica, que tem, a partir do Papa Francisco, que receber essa discussão e perceber o quantas comunidades de fé, onde estão reunidas ali todos os domingos para suas celebrações, podem se voltar para temas assim: opa, quem são os desempregados do meu bairro? Opa, por que nós estamos então endividados? Como a gente pode criar ações que cruzem produções não capitalistas da vida, ou seja, colaborativas, da partilha, de uma nova tecnologia social como bancos comunitários e outras coisas, para na comunidade a gente perceber, olha, economia não é um assunto só para bolsa de valores ou para grandes economistas, é um assunto que nós podemos nos apropriar, trazendo uma nova forma mais colaborativa de viver a economia. Isso é um processo de transição que a gente tem e tirado, que com o Papa Francisco a gente percebeu, a grande alvorada de um novo sistema econômico não vai vir da noite para o dia ou por um anúncio de um Papa ou de quem quer que seja, mas ela vai vir pela capacidade de nós articularmos nas comunidades fissuras a esse movimento, né? Fissuras a esse grande domínio do capitalismo. E essas fissuras são organização colaborativa, cooperativismo, associativismo, formas de reunir as comunidades e pensar em um novo mundo e trazendo a economia de uma forma popular, né? Eduardo Brasileiro, com esse sobrenome, esse nome inspirador aqui, que a gente precisa tanto voltar a ter orgulho de ser brasileiro. Tem orgulho de ser brasileiro, Eduardo Brasileiro? Claro que sim, né? Nos últimos 4 anos eu fiquei muito envergonhado. Os últimos 4 anos foram espero que a gente volte a ter orgulho, né? Deixa eu te perguntar, você é sociólogo, nesse conjunto, nesse debate da economia de Francisco e Clara, há economistas também participando, vocês vislumbram a possibilidade de entrar na própria teoria econômica, eventualmente, para inserir esse elemento tão importante que é o ser humano. Inclusive uma formulação recorrente do próprio ex-presidente Lula, né? Colocar a pessoa no orçamento, né? A pessoa humana. O que você diria sobre isso? Ótimo, Conde. No grupo temos muitos economistas. Um dos nossos gurus na reflexão econômica aqui no Brasil, a partir da economia de Francisco Clara, tem sido muito conhecido por vocês aqui, o Ladislau Dolbor, professor da economia. E a gente tem sido falado que economia é um assunto muito sério para só economista botar o dedo. Mas economistas são muito importantes nesse processo. Afinal, o que a gente precisa fazer é entender o que aconteceu do século passado para cá com a economia. Se no primeiro momento a gente percebe que nos anos 30, no mundo, havia um economista chamado Karl Polanyi, austríaco, que trazia uma teoria econômica priorizando terra, trabalho e dinheiro, ou seja, que a economia servisse para o homem a partir dessas 3 premissas. O dinheiro não fosse essa matéria escassa que nós vemos hoje, por um discurso intencional de sempre colocar a economia como falta do dinheiro, né, e falar que o orçamento nunca tem dinheiro, nunca há possibilidade de gasto com o que temos no orçamento, e afinal colocarmos a priorização de trabalho, geração de renda e políticas públicas que difundam um desenvolvimento local e integrado. Aquilo que o Celso Furtado, outro economista, falava, né? O nosso desenvolvimento no Brasil sempre foi desigual e combinado. Enquanto um lugar crescia muito a riqueza, nas periferias crescia muito as mazelas, as distâncias sociais.
é preciso pensar integralmente o Brasil, e a partir disso a gente tem reunido jovens que não são somente economistas, mas também economistas, para discutir a teoria econômica e ir à frente nos planos de governos que a gente viveu nesse último período, mas também a discussão sobre para onde o mercado está nos levando. Acho que o grande ponto central nosso é destacar aí a importância da democratização econômica, que é o quê? Hoje, nós não tomamos decisões econômicas. Ao mesmo tempo que a democracia foi raptada por alguns grupos que tomam as decisões e tiram de nós orçamentos, conselhos participativos, espaços de esfera de decisão, na economia também não existe, por exemplo, conselhos comunitários para olhar aonde vai o investimento de um shopping center no seu bairro. Mas o orçamento que o shopping center pega economicamente do seu bairro e leva embora um capital que entra no bairro, que sai do bairro e vai embora para grandes acionistas, é muito grande. Hoje, por exemplo, um trabalhador de um motorista de aplicativo, ele tem lá, na corrida que valeu R$20, tem uma porcentagem que vai para Uber, para o aplicativo, mas tem uma outra porcentagem que vai para outras dezenas de acionistas. Ou seja, cada vez mais o capitalismo ele é mais expropriador das riquezas a partir do micro, das nossas pequenas ações. Então, como a gente pode popularizar que a decisão econômica tem de voltar ao povo? E isso não é uma grande utopia, ou seja, um negócio muito difícil de concretizar. É uma esfera de autonomia e de aprendizado político, colocar o povo para decidir onde vai o seu orçamento. Não só o orçamento do Estado, que é a necessidade de voltar uma coisa que o Brasil preconizou, que foi o orçamento participativo, mas voltar também à gestão de governanças das finanças dentro das nossas regiões. O próprio exemplo é quando a gente tem num banco comunitário um crescimento cada vez maior dentro da sua região, enquanto um banco, desses grandes bancos que o Brasil tem, e são poucos inclusive, esses roubam toda a riqueza das nossas pequenas regiões. Então, a gente tem um exemplo lá de Maricá, lá no Rio de Janeiro, que no meio da pandemia conseguiram superar o grande desinvestimento que as economias fizeram na época da pandemia, que fugiram, lá ficaram porque você tinha uma moeda social rodando. Então, essas novas tecnologias, esse absurdo do capitalismo, precisa ser mostrado, porque como diz lá o Mark Fisher, né, um pensador inglês, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, deve ser o nosso mote, né? É muito importante a gente imaginar como a gente pode viver para além desse sistema econômico. Então, da teoria, trabalhar a prática na comunidade, né? Mostrando novas formas de produção da vida. Olha, muito importante essa contribuição que vocês estão construindo, porque ela está num lugar diferente do que meramente uma discussão teórica, né, acadêmica. Ela traz a dimensão. Em que dimensão? Aí eu acho que eu teria de perguntar para você, né? A religião, a Igreja Católica, né, tá embutida nessa questão da economia, de uma economia mais humanizada, né, na reflexão de vocês. Pois é, como a Igreja Católica ela tem uma tarefa na economia de Francisco e Clara de ordem mesmo. Ela precisa cumprir o que o Papa Francisco está pedindo. Mas nós temos, para além da economia de Francisco e Clara na vivência ali da Igreja Católica, que ela acontecer dentro das outras comunidades de fé. Mas não como uma premissa evangelizadora, mas como uma premissa de discussão de uma economia voltada para o bem comum. Inclusive, o encontro lá em Assis anunciava esse negócio de economia profética, ou seja, aquela que anuncia e denuncia os momentos em que a gente está vivendo e aponta as possibilidades de bem viver, de bem-estar, de bem comum. Um cenário que a gente tem desenhado junto à igreja no Brasil, com a CNBB, é a realização da campanha da fraternidade do ano que vem, cujo tema vai ser fraternidade e fome, ou seja, para superarmos o cenário da fome no Brasil. Então vai ser feito um grande movimento dentro da Igreja Católica e nós assessorando e possibilitando a partir do texto base, inclusive reflexões práticas de como organizarmos mutirões para a superação da fome no Brasil. Isso que vai exigir um grande esforço intenso assim, de mobilizações, tanto do cenário econômico, mas fome também não é só a superação e colocar o prato de comida na mesa, mas é criar toda uma rede de proteção socioassistencial
para essas famílias, para esses grupos que são atingidos. Então, um pensamento integrado nessa dimensão vai ser mobilizar as comunidades para gestos concretos e perceber que a partir dessa ação você está fazendo a economia de Francisco e Clara, se unindo ao Papa e estando olhando o papel da religião na construção do bem comum. E isso, a construir o bem comum, é necessário se engajar na política voltado para a paz, para a solidariedade, para a fraternidade. Muito diferente, né, Conde, do que a gente tem visto nessa última semana, intensificado com discursos de ódio se infiltrando na igreja. Mas o que a gente faz é sempre reaver que os verdadeiros cristãos, as pessoas que estão mais engajadas nas suas comunidades, elas são incapazes de levantar o discurso de ódio, de levantar a indiferença, mas querem uma economia, e agora se unem a esse chamado do Papa, né, para que a economia contribua para que a vida seja mais leve, amena, feliz e da partilha. Né? A gente chegou no absurdo de estamos tendo ataques, né, a celebrações católicas dentro das igrejas, né? A coisa tomou uma tal dimensão do discurso de ódio atrelado à política levada de maneira forçada para dentro dos cultos e das igrejas evangélicas, que causou uma cisão. Vai haver uma grande fragmentação, a previsão é um pouco essa, né? Depois desse trauma todo, os fiéis evangélicos, a informação que chega até nós, não sei se você também tem essa informação, mas é que eles estão saturados, assim, de perderem a possibilidade de ir para um culto e não falar de política, simplesmente tratar do espírito, né? Como deveria ser a experiência religiosa. Olha, eu tenho uma pergunta aqui do nosso público para você. A Nana está perguntando aqui, economia de Francisco seria uma ramificação da comunidade eclesial de base de outro, Eduardo? Eu não conhecia esse conceito de comunidade eclesial de base de outro. Não sei se é um conceito específico, mas tem relação com essa experiência? Acho que ela quis dizer das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, né? Porque eu acho que de outro não me recordo. Mas, assim, a comunidade eclesial de base, ela foi uma experiência extremamente revolucionária de reunir nas comunidades um espaço de partilha da fé, do alimento espiritual, mas também do alimento material, ou seja, quando o povo organiza-se a partir da experiência de um evangelho vivido e encarnado nos nossos tempos. O Papa Francisco, no discurso que ele fez para nós em Assis, ele falava, olha, é preciso, primeiro, comprometer-se na luta com os pobres, ou seja, estarmos mais perto das realidades de empobrecimento do Brasil. Segundo, desenvolvermos cada vez mais tecnologias para vivermos o trabalho de uma forma digna, afinal a revolução tecnológica está excluindo o trabalho humano e isso gera trabalhos e consequências absurdas. E por terceiro, encarnar-se nas realidades. Ou seja, encarnar na economia de Francisco e Clara é construir um movimento de espaços nas comunidades para viver isso que as comunidades eclesiais de base, desde os anos 70 e 80, vêm cultivando no Brasil e foram brutalmente atingidas, atacadas. Eu acho que a gente está muito longe ainda de concretizar-se como um projeto parecido com o que foi as comunidades eclesiais de base. Mas esse é o nosso grande objetivo. A gente tem construído as Casas de Francisco e Clara, que é um projeto voltado para, dentro de cada comunidade, existe um espaço comum de espiritualidade, de ação social e de acolhimento às realidades para que a gente comece a se mobilizar. E essa não mais só voltada para o católico, mas que seja uma experiência ecumênica. Afinal, nessa casa tem que ser a referência para a liderança religiosa de outra comunidade, seja evangélica, espírita, de matriz africana, e que ali tem espaços onde a comunidade se encontra, se fortalece e constrói pactos comuns. A ideia do pacto que é o fundamental para nós. O pacto onde a gente sela um compromisso de que a gente traz todas as lutas para viver integralmente. Então, a luta da juventude que está dentro da periferia, lutando contra o racismo, lutando ali nos saraus pela cultura, pela dignidade, pela expressão, que elas possam ter espaço na casa. Então, a metodologia hoje da economia de Francisco e Clara tem sido cultura do encontro. Irmos ao encontro das realidades e tentarmos costurar que elas se encontrem num espaço comum, que pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro de um salão, pode ser uma casa erigida para isso, mas pode ser também, inclusive, uma sala de uma casa. Né? Fazer um trabalho que a gente chama de base é, de fato, a gente se desenvolver ali um espaço de afetividade, de laços que
que pretende discutir outros Brasis possíveis do que esse que nós vivemos hoje, né? Eduardo Brasileiro, educador social, membro da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Prazer imenso te receber aqui no Bom para Todos. Agradeço demais. Parabéns pelo trabalho magnífico aí que vocês desenvolvem. Vamos conversar mais vezes. Valeu, querido. Maravilha, Conde. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Nos vemos. Nos veremos. Vamos lá, continuando aqui com o Bom para Todos, vamos receber agora